E aí, camaradinhas? Leram o nosso Bernard? Vamos para a discussão dele, então, do nosso penúltimo livro do Desafio Livrada. Livro de hoje, Thomas Bernhard, Derrubar Árvores, uma Irritação. Estou aqui com o Lucas Lazzaretti aqui do meu lado. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bom. Maravilha, cara. Lemos aí o Bernhard, né, cara? O Bernhard que é um dos autores aí favoritos do Lucas, inclusive, né, cara? Gosta de tudo que o Bernhard já escreveu ou tem alguma coisa que você acha, tipo... Nunca achei nada de ruim. Nada de ruim? Nada. Maravilha. Bom, o Derrubar Árvores foi publicado pela Todavia, faz parte de uma trilogia, com os outros dois livros tendo sido publicados pela Companhia das Letras, né, que são o Náufrago e o Mestres Antigos, que tem a resenha aí e tal, né? O Derrubar Árvores, teoricamente, enquanto o Mestres Antigos falaria sobre as artes plásticas e o Náufrago falaria sobre música, esse aqui falaria sobre teatro e literatura, talvez, uma coisa assim? Mas aí também tem música, porque tem um personagem música, que enfim, é compositor. mas não tem a discussão sobre música. Não, isso está mais no Náufrago. No Náufrago, E no Mais Antigos é artes plásticas, teatro e filosofia. Ou pelo menos a atmosfera cultural mais claramente está no Mais Antigos. Pessoas supostamente culturais está no Derrubar Árvores. E a exceção, o gênio tá no Náufrago. Tá no Náufrago, interessante. O Derrubar Árvores, uma irritação, ele conta a história desse... Na verdade é um fluxo, né, longo, como são todos os livros do Bernhard, né, um fluxo contínuo aí de pensamento meio ansioso, meio obsessivo, meio nervoso, de um cara que faz parte ali de um certo grupo, fez parte de um certo grupo cultural ali de Viena, e que tem uma amiga com quem ele já não falava já fazia algum tempo, que comete suicídio, e aí as pessoas vão no enterro dela e ele recebe um convite de um casal de artistas para um jantar artístico, né? Um jantar / ceia, né? Como ele tem uma distinção no livro. E ele aceita e depois ele passa o livro se lamentando por ter aceito. Fala, por que eu aceitei essa porcaria? Por que eu disse sim para essa galera? E aí ele fica ali numa poltrona de orelhas, que inclusive acho que é uma poltrona tipo essa que está aqui na capa, né? Que tem essas orelhinhas aqui do lado. E ele fica ali sentado vendo o jantar inteiro e resmungando na própria cabeça ali no final a gente sabe que ele não estava só resmungando, porque essa é uma sacada muito boa no final. Você lembra disso? No final ele fala assim, não, então eu tenho que ir pra casa, tenho que escrever. Tem que escrever. E aí como se ele, a ideia que dá é de que ele tá... Porque isso aparece nesse daqui, no Náufrago, porque o Náufrago todo é constituído. Eu estava escrevendo um ensaio sobre o Glenn Gould, a quem eu conheci, não sei o quê, e ele volta a falar sobre esse ensaio todo o tempo, sobre as anotações, e não, eu vou retomar esse ensaio. E aí ele vai, é quase como se o livro fosse a escrita do ensaio que ele não realizou. E aqui esse fluxo é meio que organizado bem no final, dizer, a partir do livro. Então eu vou escrever isso daqui. Falar agora antes tarde do, como é que é? Antes tarde do que nunca, uma coisa assim, ou tarde demais, enfim. É que agora mesmo, seguir pensando enquanto corria pelo centro da cidade. Ele está correndo para casa para escrever agora mesmo, imediatamente, agora mesmo, antes que seja tarde demais. Assim. Então, tipo, eu preciso, eu experienciei isso daqui e eu preciso. Só que é uma mentira, a gente sabe que mesmo que fosse, porque não é a voz que está mais próxima de ser a do Bernhard, a que está nesse livro, nos outros dois. Não é a do Bernhard, tá, crianças? Não é o próprio, nesse aqui. É um tempo em que as pessoas não faziam autoficção como desculpa para falta de capacidade imaginativa. Pornografismo da própria vida. Enfim, não é. Mas a que estaria mais próxima dele, e ainda assim ele está brincando com o fato de que, olha, eu tenho que ir para casa escrever sim, mas quando você escrever, você não vai escrever tudo isso daqui numa sentada só. Tem esse distanciamento. Assim. Entendi. E aí o jantar ali que seguiria-se ao enterro dessa amiga que se matou, na verdade é um jantar inteiro para fazer uma adulação de um ator de teatro, do Burg... Como é que fala isso em alemão? Burgtheater, que é um sujeito lá, um ator já mais de idade, que
né, tem trocentas décadas aí de carreira. É um ator concursado, digamos assim. É um ator concursado e que estava ali encenando o Pato Selvagem do Ibsen, e ele chega no jantar, já tarde da noite, os caras marcam um jantar pra cedo, e todo mundo fica ali com fome esperando o cara chegar, porque ninguém pode comer até o cara chegar. Mas sabendo que o cara vai chegar tarde. O cara vai chegar, exatamente. A peça acaba tarde, o cara vai pro camarim, enfim. E aí ele fica ali lamentando essas pessoas patéticas, enfim, né? Todo esse mise-en-scène ridículo a que a galera se propõe nessa noite. Ele fica ali meio que resmungando num solilóquio contínuo, assim, né? Tem duas coisas que nos três aparecem que eu acho isso fantástico, cara, isso aqui. Eu disse, pensei, disse, pensei. Essa coisa que ele faz, esse cacuete da linguagem, de terminar com, não é, o alemão isso também acontece, emendar verbos. Dissende. Isso é porque ele vai, assim, não sei o que eu disse, pensei, ele, quer dizer, não está dizendo, ele está pensando naquilo que disse, então ele fica produzindo esses... No mais antigo isso é mais louco ainda, né? Porque é um outro cara que está narrando. Porque é um outro cara daí fala assim, disse ele, disse eu, né? Rola um... Ou pensei, disse ele, pensei, disse eu, pensei. Tipo... então isso o tempo todo vai produzindo uma... E ele fica no que parece um monólogo interno, mas que é claramente produzido como discurso, né? Por isso que eu tô falando. Quando ele sai e fala, eu fui escrever... conseguiu elaborar tudo aqui, meio contínuo. Ainda que exista esse traço de uma certa gagueira mental ali, que ele vai repetindo, que sugere que seja, né, alguma coisa próxima de um fluxo consciente. Como a Gertrude Stein costumava fazer. Faz, a Virginia Woolf também, o próprio Tristan Shaney do Lawrence Stern é meio assim, tem essa coisa do... Você usa recursos, quando você está fazendo uma técnica de String of Consciousness, fluxo da consciência, você vai precisar de técnicas para que lembre o teu leitor de que aquilo é um fluxo de consciência. Caso contrário, vai parecer... elaborado. Ou elaborado, ou não vai funcionar, né? Vai parecer desorganizado demais, e aí desorganizado demais não... Funciona na nossa cabeça, não funciona no livro. Entendi. E aí eu acho que isso ajuda você a ir fazendo esses... retomadas, ele funciona em círculo, né? Eu digo um tópico, um tema, falo, volto nesse tópico, mas com uma maneira de jogar para outro tópico, e assim eu vou construindo. Isso eu acho que é um dos grandes méritos aí do Bernard, né? Como ele consegue ligar tudo, quando a impressão que dá é que ele tá andando em círculos, né? Mas, e quando você vê, ele tá avançando. Tá pra caralho. Ele tá avançando, isso é muito louco nele, assim, porque você não consegue necessariamente precisar a transição de assuntos dele. Sim. Porque parece que ele tá revolvendo em cima de um meio que obsessivamente, quando você menos percebe, ele já tá falando de alguma outra coisa. E a história toda anda dessa forma, né? Então eu acho isso realmente e literalmente avança cronologicamente, porque ele começa falando, era de manhã, ele foi pego lá pela mulher, ele diz, o que eu fui aceitar, não sei o que, ele fica puto, rola o enterro, e ele já sabia que ela tinha se matado. Esse é um detalhe importante, ele sabia, e ele finge surpresa diante dela. Aí ela convida, eles vão pro enterro, que é fora de Viena, voltam, ele vai pro jantar, ele passa o jantar, do começo eles ficam na sala lá de música, que é tipo uma sala de estar, não sei o quê. Eles vão pra mesa, comem, depois eles voltam pro lugar, e você percebe todo esse... Quer dizer, há um avanço razoavelmente, se colocasse linearmente, funciona. Mas isso não é contado dessa maneira. Entendi. Entendeu? Tipo, ele vai chegar lá no final. Tanto é que o final, agora a gente pode falar porque não é spoiler. As pessoas já leram o livro. Já leram. Espero que seja. Mas é ele literalmente saindo da casa, saindo da casa e indo pra casa dele pra escrever. Andando no centro, assim, tipo, de Viena. Exato. Bom, e aí no meio desse livro todo tem muito comentário sobre justamente essa cultura de aparências que revolve o mundo da arte, que acho que não é só sobre o mundo da arte da Áustria, acho que meio que de mundo da arte de uma maneira geral, especificamente ele da Áustria, mas que começa já com ele, justamente, fingindo de surpresa com o suicídio, e daí depois... Todo mundo é artista. Todo mundo é artista, daí a outra mulher lá finge que é católica e começa a rezar em voz alta, daí uma outra pessoa
finge que está se importando com a morta e faz alguma coisa. Então, quer dizer, está todo mundo fingindo em certa medida, quando está todo mundo, na verdade, muito preocupado com a própria aparência e como eles estão se apresentando, performando para as outras pessoas dentro dessa comunidade artística aí deles, né? E aí se explanam as hipocrisias, as contradições, enfim, né? E tem um tempo importante que ele tá mais velho, o personagem que narra, não é? E essas pessoas ele teve muito contato e intimidade quando ele era novo. Quando ele era novo, 20 anos, ele era mais aberto para essas coisas. Mais naivo, mais ingênuo, o que ele odeia nele mesmo. E ele teve relações que são o casal Auersperger, que é os anfitriões do jantar. Do jantar, que um é compositor e ela é... O que ela é mesmo? Uma escritora, alguma coisa assim. Esqueci. Artista, ela é alguma pintora, sei lá, alguma coisa. A Ioana, que se matou, que era dançarina, atriz, e que dá um curso sobre como andar no teatro, quando ela é já decadente, já tá caindo. E aí depois, que casou com um cara que era um artista plástico que fazia tapetes. E que largou ela, e que vazou pro México com uma amante, uma coisa assim. Uma outra escritora, que é a Jenny Billroth, que é a Virginia Woolf da Áustria, segundo segundo ela mesma. Segundo ela mesma. Quem mais que tem de artista? Tem uma outra escritora que aparece. Aparece depois, que é uma professora, né? Uns dois... É uma professora que ela fala que ela é a Gertrude Stein da Áustria. Exato, né? E aí os dois moleques que aparecem... Dois moleques da Estíria, que parece que eles são engenheiros, eles são novinhos, mas eles também escreveram um livro. Querem ser escritoras. Então, assim, é um cenário muito difícil de imaginar, entendeu? Por exemplo, a pessoa é, sei lá, concursada como defensor público, e ele acha que ele tem que ser escritor, entendeu? Porque isso dá status, né, de intelectualidade, que talvez falte às ambições projetadas inicialmente na adolescente. Nós como ser criativo. Não, enfim, são coisas difíceis de imaginar. E aí ele precisa compensar isso na produção, não de uma obra de arte literária, mas a construção de uma figura supostamente literária de si mesmo, entendeu? Um personagem de si mesmo, que ele vai passar a performar, e a venda que ele fará publicamente, a apresentação nunca será da literatura, nunca será da arte, será sempre dessa máscara que ele criou. Então os meninos lá são um pouco o começo desse processo, que eles quase não falam nada, né? E aí o pessoal já é isso, assim, já é a coisa terminada, não é? Assim, já estabelecido. Eu acho que aí já começa, né, a explanar esse pano de fundo, que é engraçado, né, no Bernard isso, né? Porque assim, é um pano de fundo, mas ao mesmo tempo é o motivo da coisa toda, né? Que é essa sociedade burguesa da Áustria, que como você estava me explicando aqui antes do vídeo começar, que perdeu o status de centro da cultura do Império Austro-Húngaro quando teve o desmantelamento do Império. Da cultura europeia. Bom, da cultura europeia. Eles eram assim, mas dos faróis. Perdeu para a Alemanha. Perdeu para tudo, porque eles eram o Império, eles eram grandes, cara. Entendeu? Imagina o seguinte, século XIX, bom, tava Beethoven, Mozart, blá blá blá, antes tal, não sei o quê, mas o Liszt, ele é húngaro, mas porque ele é húngaro, ele vai passar por Viena, certo? Esses caras vão transitar. Paris também é um centro, Paris continua por um tempo, sabe Deus por quê. Londres também e tal, só que a Áustria perdeu porque perdeu o território também, né, cara? Então, tipo, a Áustria foi reduzida ao tamanho que a Áustria tem hoje, não um tamanho muito grande. Não, mas a Lituânia também, mas a Lituânia tá de boa. A Lituânia tá de boa. Um abraço pros lituanos. Um abraço pros lituanos aí. Grandes basqueteiros aí do mundo. Eles são mesmo. São mesmo. Mas, enfim, eu acho que isso deixa um efeito... Tem uma parte que é essa burguesia, que a Áustria perdeu isso, então Viena já não é mais vamos dizer assim, a capital do império, a capital cultural que ela foi. Mas tem uma burguesia extremamente afetada que sempre quis ser aristocracia, e isso
tem efeitos ali. Mas é engraçado, né? Porque a gente não sabe se, na verdade, se eles são burocratas que sempre quiseram ser artistas, burgueses que sempre quiseram ser artistas, ou artistas que sempre quiseram ser burgueses, né? Mas tem meio essa ambivalência, porque eles não são nenhuma coisa nem outra. Eles se investem e se cobrem com essa entourage artística que dá nesses jantares artísticos e coisas do tipo, mas eles também estão lá nas esferas de poder da aristocracia austríaca, e isso se manifesta na voz do narrador, principalmente nessa questão dessas honrarias que o governo dá para os artistas, enfim, né? Eles falam assim, que é esse trazer a aristocracia que ele precisa ganhar distinção. Que os caras estão ali sempre fazendo uma média com a galera que bota eles no circuito Sesc, no como é que chama? Enfim, no negócio da Áustria lá, enfim, a coisa parecida. Faz parte como que eles... Akademische... É um nome alemão muito grande. Mas traduzindo seria tipo Academia, sei lá, Paranaense de Letras. Certo, uma coisa assim. E aí todos eles vão ganhando essas distinções, é engraçado, ele fala assim, cara, esses caras aí, eles ficam lá fazendo as médias dele, e aí tem esse prêmio que dá essas honrarias, eventualmente todo mundo ganha essa porra, sabe? E os caras, eles ficam, até tem aqui, acho que eu até tava lendo aqui hoje, que eu achei muito engraçado, que ele fala aqui na 152, que ele fala assim, para a maioria ser artista significa na Áustria sujeitar-se ao Estado, seja ele qual for, e se deixar sustentar por ele a vida toda. Na Áustria, ser artista é tomar o caminho vil e hipócrita de oportunismo estatal, pavimentando com bolsas e prêmios, revestido de honrarias e condecorações, e que terminam num túmulo de honra no cemitério central. Né? Então é isso, né? Então ele fala que a vida artística é essa, né? Ela está sempre ligada com uma esfera de poder muito grande na Áustria e com uma burguesia que, ainda que seja decadente, continua com os seus tentáculos muito bem fixados ali nas esferas de poder e numa espécie de gatekeeping do que seja a arte na Áustria, né? E uma burguesia, vamos dizer assim, se a gente pensar a burguesia como a classe média de todos os lugares, né, como o estabelecimento da classe média, quer dizer, não é a aristocracia que é substituída no capitalismo e capitalismo tardio pelo 1%, quer dizer, pelos multibilionários, o que quer que seja. Então, é uma espécie, são pessoas com posses, com propriedade, com detenção de meios de produção em algum nível, são herdeiros vários deles, não é? Eles têm terras, eles têm coisas que ficaram na família, isso aparece nos 3 livros razoavelmente bem retratado, mas que, porque não vão poder ascender pelo poder financeiro, tal, eles ascenderiam pelo poder político, que acontece com a peça do presidente lá, que é um cara que é um desses ralé, casa com uma aristocrata rica para poder virar presidente, não sei o quê. Que é uma peça mais ou menos, acho que é um pouco anterior a esse período aqui, mas retrata um pouco dessa crítica do Bernard. Aqui eles não vão poder fazer isso, quem não faz pela ascensão política do poder não vai fazer financeiramente, então vai fazer pela cultura. A cultura acaba... A cultura acaba sendo esse lugar de legitimação. E confere uma tridimensionalidade para eles, uma vida burguesa que não tem muita coisa, né? Isso acontece mesmo, né, cara? Tem muita gente muito rica assim que dá pra virar. O Roberto Justus gravou um disco aí uma vez, né? Por que o Roberto Justus queria gravar um disco? Mas isso parece ser uma, vamos dizer assim, em muitos lugares, e aqui a gente pensa em lugares, de novo, fictícios, não é? Que só um exercício de imaginação. A burguesia, a classe média, supostamente intelectualizada, entendeu? Parcamente intelectualizada, precisa legitimar a sua distinção em relação às outras, em relação, inclusive, interior à classe média. Quer dizer, eu sou diferenciado do resto da classe média. Do resto da classe média. Porque a classe média é um negócio que todo mundo odeia, né? Então, e eles se odeiam também, porque esse é um detalhe que o Bernard meio que mostra, assim, porque nenhum dos personagens gosta de si mesmo, né? Eles se odeiam, isso a gente pode falar, é uma coisa importante. Mas é se distinguir, e aí você precisa, que é talvez o ponto central, você não precisa da arte. Você precisa da fumaça da arte. Da cena cultural. Exato. Entendeu? Então você não precisa se dedicar a vida inteira com um salto de fé para a arte, seja ela qual for.
Você precisa ir pro bar. Ou você precisa, entendeu? Você precisa da qualificação. Entendi. Você precisa ser reconhecido como artista. Qualificação. E aí esses, vamos dizer, essas honrarias, os prêmios, todos vêm para fornecer precisamente, quer dizer, eles não têm nenhuma função crítica, eles não têm nenhuma função, acho que esse é um dos pontos principais para o Bernard, não tem nenhuma função a ver com a arte, entendeu? Seja ela arte plástica, seja ela a música, seja ela a literatura, o teatro, o que quer que seja, tem a ver com qualificações kitsch-burguesas. Porque o único que aparece nos 3 livros que é genial, tá cagando pra tudo isso daqui. Que é o Glenn Gould. Tá cagando, porque ele não se importa. Porque ele tá completamente dedicado, ele para de dar concerto. Isso a gente sabe, isso é fato. Muita coisa ali não é verdade, claro, é fantasiado em relação ao Glenn Gould e tal, mas isso é fato, o Glenn Gould para, não é? E morre dedicado completamente a tocar quantas? Milhares de vezes as variações Goldberg. As variações Goldberg e o resto do repertório do bar inteiro. Eu tenho um disco do Glenn Gould aí que é no CD, na verdade, um CD duplo, que é Glenn Gould toca tudo menos bar, assim, de tanto que ele se dedicou, assim, que é um disco só dele tocando outras coisas, né? Mas ele parece que não curtia muita coisa também, né? Ele tinha muita pirraça com... Não, mas eu acho que ele se dedicou à excelência, né? Daí acho que na excelência dele sobra muito pouco espaço para você ser mais versátil, né? Mas acho que isso tem nos pianistas profissionais de altíssimo nível, por exemplo, se você pegar o Rubinstein, é maravilhoso tocando qualquer coisa dos românticos, tocando Chopin, né? Mas não é muito massa ele tocando Bach, ou tocando Haydn, entendeu? Então, porque o cara tem toda uma direcionabilidade para um estilo que ele executa. Mas enfim, o único gênio de verdade que tem ali nos 3 é o Glenn Gould. E aí tem essa coisa, inclusive, que a gente estava falando que aqui ele fala da Estíria, né, que ele diz que é uma das regiões mais bonitas ali da Áustria, enfim, que o casal Auersberger tem terras lá, porque eles são herdeiros. Aí que ele fala assim, cara, esses caras não ganharam dinheiro na vida, eles só torram dinheiro. Eles, na verdade, destroem as coisas e eles lotearam aquela região toda, que para ele é muito lindíssima, para construir casinha, para não sei o quê. Assim, quer dizer, os caras que teoricamente deveriam estar criando a beleza no mundo, estão na verdade destruindo a beleza do mundo, porque são supostamente usar o dinheiro para criar a beleza deles. Só que eles artisticamente são pífios, assim. Então nem justifica ele estar destruindo uma região inteira, porque eles não dão de contraparte nada, eles não produzem arte. Mas para eles é importante que eles estejam ali inseridos. Mas aí também entra esse negócio que você estava falando, né, e você mencionou brevemente, que é essa questão de todo mundo se odiar muito, assim, quer dizer, o próprio narrador ali não se conforma muito com ele próprio, assim como ele não se conforma com as outras pessoas, mas as outras pessoas também não estão muito satisfeitas com elas, né? A gente fala daquela Jane B. Roth lá, que ela casou com esse químico, né? Que é um químico que é um cara que ele não se interessa por arte, e ele não casou com ela, ele só tipo juntou, mas ele pontua isso várias vezes, assim, que acha que tem uma recusa dele em querer casar com ela, e ele não comparece nesses negócios, né? E para ela, do jeito como ele fala, para ela isso é um fracasso artístico também, quer dizer, por mais que ela seja uma artista talentosa, ela não conseguiu achar alguém que se interessasse pela arte dela, alguém que fosse artisticamente sensível para ter junto dela. Assim, ela precisa casar com um cara que tem dinheiro, né? Sim, mas ela precisa ter um cara perto dela, e ela precisa, enfim, tem essa felicidade de ter alguém para dividir a cama e etc. Mas é muito patente isso, como o narrador aqui do Bernard, ele se ressente muito das pessoas, mas ele se ressente dele mesmo, dessa ingenuidade que ele demonstrou em um certo momento, em que ele fala das noites que ele desperdiçou enchendo a cara com as pessoas. Ele revolve muito esses assuntos para estar ali agora, mais uma vez, numa situação que ele não gostaria de estar, né? Quer dizer, ele está ali, cá estou eu de novo, né? Desperdiçando meu tempo aqui com essa galera, porque é isso, né? E aí no final fica meio claro também que é isso, que é o que ele tem, né? E tem um contentamento nisso, ou uma espécie de, enfim, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu não gosto, a leitura que as pessoas fazem do Bernard é de que ele é um pessimista, e essa a gente estava falando antes. Tá escrito aqui.
Tá, aqui alguém colocou. Grande Michael pessimista. Feingold, do Village Voice. Ah, O que é Village Voice? Sei lá, deve ser uma revista sobre do pessoal do Village People, eles saíram e montaram. Entendi. O grande pessimista rapsodista da literatura. Por que ele não é um rapsodista? Que é um rapsodo, né? Que ele faria o que faz. Enfim. Mas eu não. Por que eu não acho que é. Que é pessimismo. Que é pessimismo? Porque tem duas coisas aqui. Uma, de que se ele volta a raiva dele pra fora, o ódio dele por essa galera, vamos dizer, se a voz volta, porque isso acontece nas 3, não deixa de voltar sobre si mesmo. Então, ele vê que os outros são ridículos e aponta e diz eles são ridículos por causa disso, disso, mas ele ao mesmo tempo volta o tempo todo e fala, não, mas eu também sou ridículo. Porque olha só o que eu estou fazendo, olha só, enfim. E isso tudo... Desculpa. Não, é que esse é um ponto do pessimismo, e o outro ponto desse ódio que ele faz é que no fundo, ao fazer essa, até acho que para usar o termo, ao derrubar árvores, que a gente ainda vai comentar, né, ao fazer esse movimento, ele não está sendo pessimista, ele está tentando preservar alguma coisa, que é a ideia de arte. Porque esses livros, os 3, são do final da vida do Bernard. O Bernard vai morrer um ano depois que ele... Acho que um ano... É 86... Como é que é? 86, 87, 88? Eu não lembro as datas. Mas é tipo últimos anos de vida, assim. E aí ele publica, sai a peça A Praça dos Heróis. Praça dos Heróis, certo. Em 87, 88. E ele morre logo na sequência. Esse aqui, 84. Mas ele vai morrer, sei lá, 4, 5 anos 89, depois. E esses 3 livros, os 3 romances, saem um atrás do outro. Então, assim, não me parece que seja um pessimismo, parece que ele, na verdade, está tentando dizer, é isso daqui que eu valorizo. É um tema constante na literatura do Bernhard, pela qual ele é muito reconhecido, mas eu acho que é importante a gente colocar isso, quer dizer, o fato de que vamos dizer assim, o pessimista não acreditaria na possibilidade ou não salvar, entendeu? Ou tipo, a decadência tem que aparecer como pelo menos mais profunda do que aquilo que vai se preservar. E ele está ainda assim tentando, o esforço dele é um pouco isso, é dizer, é isso que eu quero preservar. Então, acho que é isso mesmo, né? Porque o pessoal, geralmente, quando você não gosta de nada, você fala assim, pô, cara, você não gosta de nada, né? Que chato e tal. Mas na verdade é porque ele gosta das coisas e ele quer que as coisas sejam boas ainda, né? Porque ele acha que alguma coisa precisa ser salvo, porque a gente não pode entregar na mão desse bando de bosta que vai escrever esses livros bosta, senão fica tudo aí, né? Ou escrever os livros, ou compor as músicas, né? Porque o cara aqui é compositor, enfim. E eu acho que tem muito isso, né? Então é nesse sentido que você fala, né? De certa forma é um otimismo de você achar que você vai salvar a arte fazendo a preservação do cânone, ou enfim, né? O que quer que seja. Ou pelo menos manter viva a possibilidade de, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que o pessimista não tem. Porque uma coisa que o pessimista não tem. Ele, no fundo, está sendo uma espécie de um... Cara, não é nem um guerreiro sozinho, é um otário, é um grandíssimo de um idiota, puta de um otário, que sabe que é um otário, que sabe que é um perdedor, e que, no entanto, devota todas as forças que ele tem para uma coisa que ele acredita ser mais elevada. Entendi. Entendeu? E aí, é isso. Assim. E aí tem essa coisa que a gente estava falando, que quando a gente vai gravar esses vídeos, a gente geralmente senta aqui e conversa sobre o livro antes, para ver o que a gente vai falar. E a gente estava falando sobre a questão do luto que perpassa esses 3 livros, né? E pode falar aí as tuas ideias aí sobre isso que você estava falando antes do vídeo. Não, eu até procurei isso depois, porque tem uns professores aqui no departamento de alemão que eles são especialistas tem livros sobre Bernhard e tudo mais. Enfim, estudam e tal. Estão traduzindo, né? Traduziram 2, 3 peças aí, tem saído pela editora da Federal. Verdade. E é interessante, porque o teatro do Bernhard não é muito... O teatro sempre é meio que negligenciado dos autores. Mas eu estava procurando isso para ver se tinha estudos e tudo mais. Até tenho que fazer uma análise melhor sobre isso aqui. A minha ideia é que é o seguinte, os 3 são sobre luto, certo? Porque os 3... Aqui a Johanna cometeu suicídio. No Náufrago, o Werkheimer cometeu suicídio de uma forma bastante
cuzona, que ele vai se matar na frente da casa da irmã que abandonou eles, né? O cara, tipo, assim, tem uma árvore lá que tinha coloca na grama, E no Mais Antigos a mulher dele morreu de uma forma tola, porque ela escorrega e cai na rampa do museu, e aí ela piora muito rápido, estão velhos e tal, e ela morre. Então os três eles estão pensando, quer dizer, o acontecimento que faz a narrativa acontecer é a perda de alguém, certo? E portanto um certo processo de luto. Mas é um luto que coloca, que joga precisamente a essa reflexão do o que é importante ser mantido. Entendeu? Entendi. Um luto que você mencionou, que é da solidão, os três se sentem sozinhos. Então, pois é, a leitura que eu tinha feito sobre esses três é que que são livros sobre a solidão advinda dessas mortes, né? Mas eles não estão necessariamente vivendo o luto, eles estão vivendo o fato de terem sido deixados sozinhos e se verem nos papéis ridículos de aceitar esses convites, porque nesse aqui ele aceita o convite para ir lá no jantar artístico, no Mestres Antigos ele se vê obrigado a chamar aquele cara para convidar ele para ver uma peça de teatro. E no teatro que ele odeia. Que é um teatro que ele odeia. O autor, ele gosta, isso é bonito, ele fala isso várias vezes, o Bernard, que é o Heinrich von Kleist. O autor ele adora, ele odeia o teatro. Que é o Burger Theater. E no Náufrago ele vai lá visitar a casa do cara que se matou. Né? E aí ele se vê ridículo porque na verdade ele está se sentindo sozinho, né? Nos três, assim. E essa solidão coloca na frente desses personagens a noção da própria mortalidade e uma fragilidade que vem com isso tudo, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Exato, tem uma fragilidade e essa fragilidade acaba tendo que ser abordada, tá? Mas ela não é diretamente. Os três são como que discursos para não falando do luto para não falar do luto. Certo. Para não falar dessa fragilidade, entendeu? No final dos Mais Antigos que a gente sabe o que rolou. No final dos Mais Antigos a gente sabe que esse cara, porque ele fala, eu fiquei muito mal, na verdade não é ele, né? É ele secundizado pela voz que tá contando dele. Mas eu fiquei muito mal, ele ficou muito triste, ele ficou recluso, ele não queria comer, ele não queria sair, ele não queria mais fazer nada, porque ele amava profundamente a mulher dele. Entendeu? Porque ele amava profundamente a mulher dele. Aqui, no Derrubar Árvores, ele não vê a Ioana há algum tempo, a amiga. E ele se ressente dessa galera, mas ele fala ao mesmo tempo, puta, mas a Ioana é a que eu talvez mais gostasse, eu deveria ter estado ali. Isso eu percebo que... Mas isso vai ficando no final, assim, que ele vai falando, puta, acho que eu fiz cagada, eu deveria ter estado mais presente por ela e tal. Eu acho que ele simpatiza sempre com quem joga menos esse jogo, assim, né? Sim. Assim, como na irritação que se dá no final, né? No final desse livro tem uma irritação que é a irritação do ator do Burger Theater, né? Eu tava lendo esse livro aqui, o Lucas já tinha terminado, e eu falei, porra, Lucas, por que o subtítulo desse livro é uma irritação? É que nem, tipo, porque é um livro do Bernard, todos os livros do Bernard são personagens tão irritados, assim, é que nem se colocar o subtítulo de um filme pornô, assim, mulheres peladas, assim, claro que vai ter mulher pelada, cara, é um filme pornô, sacou? Então, quer dizer, por quê? Mas, na verdade, é uma irritação específica, não é a irritação do narrador, é uma irritação do cara. É o Derrubar Árvores, que a gente tem que falar. Tem que falar do Derrubar Árvores, exato. Mas que daí, essa irritação aproxima o narrador desse cara. Pô, até aí ele não curtia. Até aí o cara não curtia. Porque quando chega o ator de teatro, ele é um puta cara mala do caralho, assim. Ele é tipo o cara que... Não, eu poderia ter sido um grande ator em não sei aonde, em Berlim, não sei o quê. E eu poderia ter pego tal papel. Mas e aí ele fica o tempo todo justificando que ele pegou o Ekdal, que é esse papel do Pato Selvagem. E aí ele fica tentando, sabe, puxar a farinha pro próprio saco dele. Ele fala assim, não... Porque o Ekdal é o mais difícil. Porque é o mais difícil. Porque o Ibsen é o mais difícil. Porque o Ibsen, em comparação com o Strindberg, é muito mais difícil. Eu não acho. Eu acho que o Strindberg, pelo menos na minha, opinião... Tem uns marombeiros na Smart Fit que eles têm esse mesmo papo, cara. Os caras ficam sempre assim, não, porque eu ia competir, mas não sei o quê, mas aí, tive uma parada, não consegui ir pra frente, não bati o peso porque aconteceu, porque, sei lá, uma gatinha morreu. E não sei o quê. Os caras sempre têm uma história pra eles justificarem que eles não são tão grandes quanto eles acham que eles são. Mas Mas no caso dele, ele acha que ele é... Porque aí ele vem toda a defesa do teatro da Áustria, que é o melhor teatro do mundo, e que o Burg Theater é o melhor teatro do mundo. Enfim, é um cara chato pra caralho. Até o final.
Aí no final, quando ele irrompe, a galera... Porque a galera... Porque como é que é? A Jane lá, a Yane, tá enchendo o saco dele o jantar inteiro. O cara, o anfitrião, tá bêbado, falando merda. Falando merda, quase dormindo na cadeira. Tipo, e aí tretando com a mulher, não sei o quê. Quer dizer, a situação é horrível, assim. A galera já tá meio cansada, porque já tá de madrugada, então tipo, tá rolando comendo já estão bêbados faz tempo. Estão comendo uma comida pesada, que ele fala assim, pô, você tá comendo uma comida pesada, nada a ver pra madrugada. Não é pato, o que é? É uma perca. É uma perca. É um peixe, mas tem um docinho lá que eles comem, que fala, como é que é o moro de gola. Nunca ouvi falar assim, ele fala assim, não, eu comi um pedaço só porque, pô, nada a ver comer isso aí de madrugada. Né? Enfim, o cara fica comendo. Então, quer dizer, tá uma situação já meio insalubre, já, assim, né? Tá meio... E aquela, a escritora ficou o tempo todo, tipo, contrariando ele, assim. Porque não, o streamer é melhor, não sei o quê. E ela fica o tempo todo. E aí, uma hora, ele se irrita e começa a dar um discurso, tipo, mijado em todo mundo, assim. Certo. E é nessa hora que o cara, que o ator se irrita, que o narrador sente uma simpatia, não porque ele tá fragilizado, mas porque ele tá fazendo aquilo que ele queria fazer. Filosofia. Que é nessa hora que o narrador diz, ele chegou perto de algo ele chegou perto da filosofia. Virou um filósofo momentâneo. Momentâneo, não é filósofo. E aí uma coisa que aparece nos livros dessa trilogia do Bernard, que é o apreço que ele tem pela filosofia. Em todos, a coisa mais alta que parece para ele, ou pelo menos uma coisa fundamental, é a filosofia. Porque parece ser a coisa que possibilitaria essa burguesia sair da condição de alguém que performa arte falsamente para alguém que entende o que está fazendo. Então, a filosofia não seria um negócio que serve para elevar, transcender, é meio que tipo... Para dar a instrumentação crítica para você... voltar, entendeu? Voltar. Tipo, a filosofia é meio que... Agora eu não tinha sacado isso. A filosofia é o memento mori dessa galera, entendeu? A filosofia deveria ser isso, deveria ser... Cara, baixa a tua bola, porque tem algo muito mais importante, entendeu? Assim, ó, fecha o cu e vá trabalhar, entendeu? Certo. E aqui tem o roupante dele assim, como eu odeio no fundo essas reuniões que só visam a depreciar tudo que tem alguma importância para mim, jogar na lama tudo mesmo que sempre teve valor para mim, em que exploram somente o meu nome e o fato de eu ser ator do Burg. Como anseio, na realidade, nem tanto por sossego, mas antes por ser de fato deixado em paz. E daí ele fica falando sobre ser deixado em paz, mas eu teria que nascer em outro lugar, não sei o quê, e eu teria que nascer... no meio da natureza, como sempre desejei. Não na natureza cercada, mas na natureza em si, e não na artificialidade. Sim, porque todos crescemos na artificialidade, no desvario sem salvação da artificialidade, e não apenas eu, que sofri com isso a vida inteira. E aí ele fala... entrar na natureza, inspirar e inspirar essa natureza, sentir-se efetivamente na casa dela e para sempre aquilo que era para ele a felicidade suprema. Entrar na floresta, entrar fundo na floresta, de Salto do Burgo, entrar por completo na floresta, árvores altas, derrubar árvores, essa sempre havia sido a ideia, disse ele, de súbito exaltado e quis partir em definitivo. Né? Então quer dizer, para ele, viver na floresta e viver nas árvores altas e derrubar árvores é justamente, né, acho que é dominar, né, uma certa capacidade de transformação, uma certa possibilidade de ser, que na artificialidade não tem, porque as coisas já estão dadas. Porque, agora falando no Náufrago, ele fala dos lenhadores daquela região onde morava. Ele parece ter também, o Bernard parece ter, ele morava no campo, né? Ele tinha uma casa que é famosa, famosa, forte e tal. Ele parece ter uma espécie de... Não sei se é admiração por essa galera. Tá ok, bonitinho. Tem que conferir, né? Não, ele tá tranquilo. Mas parece ter uma admiração. Como eu disse, não sei se uma admiração, mas talvez um respeito, porque ali não tem fingimento, sacou? Tipo, o cara. Ele fala assim: o lenhador não gasta dinheiro, ele não vai. Tipo, é um cara que tá lá. É claro que ele não pegou essa moda dos lenhadores hipsters que a gente tem hoje em dia. Talvez ele. Mas aí ele não consideraria esses lenhadores, né? Então. Eles não estão partindo lenha, entendeu? Exato. Mas eles estão fingindo que eles são lenhadores. Mas aí é mais um lenhador descendente daquele sketch do Monty Python. Entendi. Lembra desse sketch do Monty Python? I'm a lumberjack and I'm okay. Caralho, cara. Boa memória. Não, essa é um puta sketch. Aí o cara começa a contar que ele se veste de mulher e anda pelos bares. Assim.
É tipo o Murilo. Não podemos falar isso. Putz. Porque não é verdade. Ainda. Mas o... Mas o quê? Não, mas é isso. Eu acho que essa irritação dele, aí vem a irritação do autor. Que no final das contas acaba ficando lá. Depois que ele dá uma desabafada, ele fica lá, termina o... Porque ele tá levantando, a mulher chega com o cafezinho dele, senta de então tipo, porra, cafezinho. Aí ele volta e depois se despede com educação. Aí tem um troço que é foda. Porque ele beija ela. Na despedida, o narrador. Beijo na mão, né? Não na boca, não é? Uma coisa assim. Não, ele beija na mão. É na mão? Ele beija na mão. Ele beija na mão. E aí ele se odeia por ter beijado ela, assim. Não, um beijo na testa. Na testa, Na testa. Olha que coisa bizarra. E aí ele se odeia, daí ele sai mais puto ainda, assim, tudo vai efervescendo nele, deixando ele cada vez mais puto, por ter se colocado naquela situação e por não se ver livre dela e tudo mais. E eu acho que é engraçado porque tem essa coisa que a galera... Aí eu não sei, né? Eu não sou tão filósofo que nem você, nem Lucas, na verdade eu sou zero filósofo, mas tem essa questão que uma vez eu li um livro aí do Badiou que ele falava que o real é aquela coisa que só deixa você entrever só um pouquinho, assim, né? Então tipo, e tem aquilo também no Philip K. Dick, né? Naquela parte do Homem do Casteloto, quando ele sai e vê a outra realidade, assim, quer dizer, ele vê a coisa de verdade por um pouquinho e logo volta pra mentira, assim, né? Quer dizer, a realidade ela não se sustenta muito, assim, né? Ela tem um momentinho de esclarecimento, de revelação, e ela logo se esconde depois de trás das aparências, assim, daí acho que ele volta depois e ele fala, não, porra, mas eu tenho que escrever porque eu presenciei... Não, eu vi alguma coisa. Né? Só que alguma coisa. Nos três tem também esse, o que também é típico do Bernard, tem momentos desse acontecimento, um acontecimento que não é epifânico nem nada, ele é alguma coisa se mostrou. Alguma máscara caiu ali. Mas no Mais Antigos é onde talvez eu acho que seja o mais bonito, assim, porque o que revela é a completa fragilidade do cara, assim, tipo, porra, assim, eu tô sozinho, eu queria que você viesse assistir uma peça comigo. Então. E aí revela o quanto ele tá sofrendo pela morte da mulher, e o quanto ele amava ela e tudo mais. Mas em todos tem esse... Mas nunca é uma coisa... Isso é bem observado. Nunca é uma coisa assim que vai ser transformadora. E você lendo assim, tipo... Ai, nossa, eu descobri uma verdade aqui. Tá. Vai ver que é por isso que ele caga na cabeça do Heidegger lá no Mais Antigos. No Mais Antigos, né? Então, daí ele vê isso e desvê e volta. E aí no beijo na testa ele fecha depois, né? De novo a porta ali da realidade. Por isso ele fica tão puto. Exato. Porque ele fechou. Quer falar do estilo? Vamos falar do estilo. É que eu acho que tem uma coisa que é fantástica, é o seguinte, você pode estar lendo o Bernard escrever por 5 páginas sobre o quanto ele odeia os banheiros da Áustria e quanto eles são nojentos ele faz porcos isso no Mais Antigos. No Mais Antigos. Ou sobre aqui ele fica enchendo o saco com a arquitetura, com o kit, com tudo ali naquele casal, né? É kit. Com as... Inclusive a poltrona de orelha aqui. Em relação à sala que está decorada, porque é uma sala decorada com, vamos dizer assim, móveis de uma outra época, então ali com o que ele bebia, não é? Com aquela galera, os corpos que ele descreve dessa galera é sempre tipo um troço meio... não é sexy, não é nada... no Náufrago, a pousada, sabe? Tipo, tudo descrito. Ele odeia a Áustria profundamente nesse sentido. E no entanto, você lê 5 páginas e é bom pra caralho. Porque ele escreve bem. Porque você não sente passar. Pelo menos eu não sei, isso é a minha impressão. Vocês podem achar diferente, comentem o que vocês acharam, mas é um cara que escreve bem, assim. Isso é um troço. Sabe, todo mundo que... Não é o meu caso, mas o que você falou que eu gosto muito, eu gosto mesmo. Mas o Jan Fosse ganhou o Nobel, não sei o quê, e o pessoal tá vendo que ele é debitário do Bernard. E muita gente que é debitária do Bernard pega esse traço como fundamental, sabe? O estilo, que é uma escrita que parece truncada, mas é fluida. Veja só, ela tá jogando composta. Ela parece truncada, mas é fluida. Ela parece raivosa, mas é frágil. Mas é frágil. Ela parece, por vezes... repetitiva, obcecada, mas é ao mesmo tempo rebuscada. De repente ele tira uma palavra e você fala, caralho,
é a palavra certa, sabe? E aí ele reflete sobre a palavra que ele usou. Sim. Isso é um troço que é fantástico, assim, ele usa uma palavra e aí ele deixa evidente. E é um cara que está pensando fazer narrativa enquanto está fazendo, porque isso ele também vai deixando claro. Tá. Entende? Esse estilo dele, que é convoluto num certo sentido, é extremamente refinado e é muito raro de se ver. E eu acho que de fazer também. E também dificílimo de fazer. Não, né? dificílimo. Se vocês leram, vocês sabem, isso aqui, como nos outros também, é uma coisa do começo ao fim. Não tem parágrafo, não tem pontual, não tem travessão, aspas, nem nada do tipo, né? Só um fluxo constante. Mudar o fato de que ele muda muito rapidamente de um discurso direto para um discurso indireto livre, e faz isso com uma naturalidade de tal maneira que você sabe que é outra pessoa que está falando, e você escuta as outras vozes, com exceção da voz, algumas vezes ele usa um itálico e tal. Pô, o Edir faz isso também de uma forma, não, né, é o que eu acho do Edir. Ele coloca um ponto, depois o outro, ele não precisa colocar travessão, não precisa colocar aspas, você sabe quem está dizendo o quê, né? E ele é muito fluido nesse sentido também, né? Como o Bernard é, só que em um outro estilo, né? Trazendo de uma outra forma. Então, acho que é isso, né? Então é isso, galera. Temos aqui discutido, então, o Derrubar Árvores. Valeu aí pra galera da Todavia, que mandou os livros aí pra gente. E aí já vamos falar aqui do nosso último livro do ano do Desafio Livrada, que é um respiro aí para vocês aí, que leram bastante coisas árduas aí, que é o Brancura, do Jon Fosse, publicado pela Fósforo, tá? Fósforo muito gentilmente aqui cedeu os exemplares pra gente ler. Pô, o livrinho curtinho, galera. Se você não participou de nenhum dos bimestres do Desafio Livrada, agora em novembro e dezembro a gente vai ler esse livro que tem 60 páginas, cara. 60 páginas você consegue ler, galera. Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos ler aí o Nobel de Literatura desse ano. Vamos ver o que o norueguês tem para falar pra gente, né, nessas 60 páginas. E vamos tentar extrair alguma coisa delas também. Não dá, acho que não. Então tá bom. É isso. Galera, se inscreva no canal. Lucas, obrigado mais uma vez aí pela discussão sempre prolífica. Comente se vocês quiserem. Ajuda a gente no Catarse. Um abraço e...